não. Claro que nesse aquecimento a gente vai falar do 45º título do Campeonato Mineiro conquistado pelo Galo no último final de semana. O primeiro título da Ela Sampaoli, o primeiro de muitos, assim espero. Esse título traz muita confiança para o elenco e também para a torcida, que tem muitos motivos para acreditar no projeto de Sampaoli para o Galo. É claro que o time ainda precisa de reforços, precisa de entrosamento. O time é jovem, foi montado recentemente, mas nada disso nos impede de acreditar nesse time, nesse projeto e, obviamente, na busca de mais um título. Virando a chave, vamos focar no confronto contra o São Paulo, hoje às 20 horas no Mineirão, com a arbitragem do Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, conhecido também como Vin Diesel. Este será o 100º confronto de dois grandes times que já foram treinados pelo glorioso Tele Santana, técnico que marcou a nossa história com a conquista do Campeonato Brasileiro. No histórico do confronto há bastante equilíbrio, já que o Atlético tem 33 vitórias, enquanto o São Paulo tem 35. São 31 empates. No Brasileiro deste ano, o Atlético já disputou 5 jogos, está na 5ª colocação com 9 pontos. E, apesar da conquista do Regional, o Galo vem de 2 derrotas no Brasileiro, para o Botafogo e para o Inter. E ele precisa dessa vitória para continuar figurando entre os primeiros da tabela. O São Paulo, com um jogo a mais, soma 13 pontos. Ele está atrás apenas do líder Inter, com 16 pontos, já que o líder empatou ontem com o Palmeiras. O São Paulo vem embalado com 3 vitórias consecutivas. A última, inclusive, no clássico contra o Corinthians. Isso dá muita moral. Por isso, o time de Fernando Diniz, com essa sequência, ganha uma sobrevida. E se vencer, fica agarradinho no líder. Só não assume porque no saldo de gols o Inter ainda é superior. No Atlético não há muitas novidades. O técnico Jorge Sampaoli só não poderá contar com Diego Tardelli e Natan, que ainda estão se recuperando no departamento médico. Não há informações, e o Atlético não divulga, obviamente, se há jogadores que serão fatigados e por isso necessitariam de serem poupados. Já no lado de São Paulo, alguns desfalques importantes. Daniel Alves, que se recupera após a fratura do braço direito na partida contra os Falsos, e o lateral esquerdo, Reinaldo, que, apesar de ter cumprido a suspensão no último jogo contra o Corinthians, não vai jogar. O jogador está gripado e mesmo testando negativo para o Covid-19, por medida de segurança, não viajou com a equipe. O Wallace e Rojas também figuram no departamento médico do time paulista. A novidade para esse jogo é a volta do meio-atacante Vitor Bueno, que já está recuperado de um edema no adutor esquerdo e treinou com a equipe. E o que esperar do confronto das duas equipes que mais finalizaram no Brasileirão? O São Paulo com 91 finalizações e o Galão com 90. Lembrando que temos um jogo a menos, por isso a gente espera um jogo de 6 pontos, né? Aquele jogo bem jogado, com 2 times bem ofensivos, elenco jovem, né? E 2 times que brigam por uma posição na parte de cima da tabela. E o Galo de volta ao Campeonato Brasileiro. E quais são as nossas expectativas para esse jogo? Qual que é o detalhe que esse jogo tem que os outros não têm? Qual que é a diferença que o Galo vai apresentar depois desses 10 dias longe do Campeonato Brasileiro? O que eu espero que o Atlético apresente seja um bom futebol. O Galo é um time em construção e é muito importante a gente lembrar disso o tempo todo. No futebol, nada acontece como mágica, nada acontece do dia para a noite. Então, como um time em formação, o Galo está melhorando, o Galo está evoluindo. E é esse que é o ponto que a gente tem que focar. E em que pé dessa evolução que nós estamos? Nós estamos no momento onde o Galo está fixando seu padrão de jogo. Lá atrás, a gente tem o xerifão da zaga do Galo, que é o Júnior Alonso, e que é o grande destaque dessa defesa. Passa muito pela segurança que o Rafael tem adquirido com as defesas que vem fazendo, com as boas atuações. Depois disso, passa pelas ótimas atuações de Júnior Alonso e a segurança aérea defensiva que o Hever traz para o time, considerando que essa parece ser a zaga titular do São Paulo. Nas laterais, a lateral direita ainda é uma incógnita. Guga e Mariano vem revezando nessa vaga, né?
Mas do outro lado, é certeza absoluta, um dos melhores do elenco é o Guilherme Arana e é o titular absoluto do time do Sampaoli. Essa linha defensiva funciona muito bem, tem funcionado muito bem, com o suporte do Alan ali na frente. Ali na frente, protegendo a zaga, dando esse primeiro combate. Então, defensivamente, eu acho que é o ponto onde o Galo precisa de menos ajustes no sentido de alterações, de mudança. Agora, ajustes de posicionamento, ajustes de treinamento, tempo de bola, isso sempre vai ter que ter. Então, é uma constante. Nesse momento, a parte defensiva do Atlético não dá tantas dores de cabeça para o Sampaoli. Ao contrário da parte ofensiva. Mas por que essa parte ofensiva do Galo não está na mesma etapa de evolução que a defesa está? Não está nessa mesma etapa porque faltam jogadores, porque falta um armador para esse time. Não se trata de falar assim, falta um 10 clássico, falta um 10 no Galo. Não, falta um armador no Galo. Então, com a contusão do Natan, essa lacuna ficou muito visível no elenco do Atlético. E aí, por causa disso mesmo, o presidente deu entrevista essa semana falando que é exigência do Sampaoli e que ele está correndo atrás dessas duas contratações, que é um atacante e um meio. Então esse meio de ligação está fazendo muita falta pro Galo. Por quê? O Galo é um time que fica muito tempo com a posse de bola. O Galo é um time que produz muitas chances de gols. Porém, como o Galo falha nesse último passe, aquele passe decisivo, aquele passe definitivo, acaba que se cria muito, mas não tem transformado isso em gols. Então, esse detalhe, esse ajustezinho, é o que está colocando uma dor de cabeça no São Paulo, digamos assim. O Sacha chegou, já tomou conta da posição, vem atuando bem, vem participando muito durante os jogos, né, das jogadas, mas tem um diferencial do Sacha para os demais do elenco. O Sacha jogou o ano passado com o São Paulo, então ele já conhece o esquema do São Paulo, já conhece as exigências do São Paulo. Então tudo isso facilita para a adaptação do jogador ao time. E vem atuando muito bem. Sacha, como podemos dizer, resolveu aquele problema que a gente estava ali de centroavante. Isso nada tem a ver com as atuações do Marrone. Nada. Por quê? Por mais que o Marrone estivesse atuando bem, centroavante não é a função dele. Então, ele atua bem, mas mesmo assim sempre falta uma coisinha ou outra. Por quê? Porque ele não é da posição, falta aquele cacuete ainda. Ele pode treinar muito nessa posição e se tornar um grande jogador nessa posição, mas ainda não é a dele. Então ele ainda falha muito em definir jogadas. E isso, para um centroavante, custa muito caro. Nas pontas, a ponta direita fica aquela coisa. O Savarino começou muito bem, de repente deu uma caidinha. Por que ele deu essa caída? Lembra quando eu falei lá atrás que a lateral direita ainda era uma incógnita? Passa muito por isso. Quem joga do lado esquerdo tem um Arana como apoio o tempo todo. Um Arana em grande fase. Quem joga pelo lado direito depende da armação, triangulação e etc. do lateral direito que jogue. O Guga tem muitos problemas com passe. Então, como ele tem muitos problemas em acertar esse último passe, acaba que quem joga do lado direito tem jogado menos, participado menos do jogo, ativamente falando. Quando joga o Mariano, dá uma consistência um pouco maior, porém se perde um pouco de velocidade ali na frente. Então, por mais que o passe possa sair um pouco melhor, isso sim, é bem difícil de cravar que vá ser melhor nesse quesito. Se perde um pouco da ofensividade do Guga, porque o Guga é muito agudo, o Mariano é menos. Então, esse lado direito do Atlético ainda tá rodando. Ora joga o Savarino, ora joga o Marquinhos, ora joga o Keno. Isso varia muito dessa dupla de pontas que coloca. Do outro lado, é o Keno. Não importa a quantidade de erros que ele tem por jogo, o São Paulo já demonstrou que a confiança dele é do Keno. E aí tem um detalhe, igual eu acabei de falar, não importa a quantidade de erros, o Keno erra muito, o Keno erra muito, o Keno erra muito. Beleza, o Keno realmente erra muito. Tanto ele quanto o Johan têm sido os alvos, né, de crítica da torcida. Porém, é importante lembrar que eles erram muito porque eles participam muito do jogo, eles não se escondem do jogo. E aquele gol na primeira partida da final pode ter tirado um peso de cima do Keno para que ele
tenha mais tranquilidade para seguir nessa evolução dele, aprimorar a parte física, e porque o Keno é um jogador que depende muito da parte física dele para o futebol dele deslanchar. Então ele está dentro dessa parte de evolução do ataque, que está um pouco mais lenta do que o da defesa. E jogar contra o São Paulo é você jogar contra um time grande, é jogar contra um time rápido, é jogar contra um time que vai jogar, mas também vai deixar você jogar um pouco mais do que a gente vem encontrando por aí nos últimos jogos, que são aquelas retrancas absolutas. Então esse jogo pode ser um jogo mais gostoso de se assistir. É um jogo de 6 pontos, e a expectativa que eu tenho para essa partida é que o Galo vá ofensivo e muito preocupado em não errar passes, principalmente, para não ceder contra-ataques, porque está jogando contra um time muito veloz. Então, o bom resultado do Galo passa pela qualidade de passes que ele consiga manter durante toda a partida. Bom, a gente sabe, né, que o Fernando Diniz tem um estilo bastante característico, de bastante manutenção da posse de bola, proposição de jogo, mas desde a volta do futebol, o São Paulo não tem apresentado bem esse padrão de jogo. Apesar das 3 vitórias seguidas, o time tem atuado de uma maneira um pouco diferente. Ouvi o último podcast, né, do GE, da galera do São Paulo, e aparentemente o time está jogando de uma maneira um pouco mais compacta, talvez com uma defesa um pouco mais sólida. Então tá sendo um pouquinho diferente, assim. Os São Paulinos estavam bastante insatisfeitos com o Fernando Diniz, mas agora com essas 3 vitórias a coisa já está mudando, a galera já está dando um pouco mais de tranquilidade para o Diniz trabalhar. Eu particularmente gosto muito dele, achei ele um técnico bastante inteligente, da nova geração, aí ele é um dos melhores, ele ainda vai conquistar bastante coisa, é um técnico muito novo também. Bom, então o São Paulo não tem ainda executado o que é característico do Fernando Diniz, mas não significa que ele não vá tentar fazer isso, né? Pode ser um jogo bastante legal, mas a princípio, se o São Paulo repetir o que tem feito nos últimos jogos, talvez não proponha tanto o jogo assim, esse papel fique mais para o Galo que vai jogar em casa, que tem também esse estilo de proposição de jogo, então pode ser que o Galo consiga manter seu padrão, talvez sem muitas dificuldades. Resta saber se vamos conseguir aí transformar isso em gols e conseguir um resultado positivo para que a gente possa recuperar no Brasileiro, né? O Galo vem de 2 vitórias seguidas, mas pelo Mineiro. No Brasileiro vinha de 2 derrotas seguidas, então é uma chance de recuperação para o time. Quanto aos jogadores disponíveis para o Fernando Diniz, ele tem 2 reforços de 2 jogadores que costumam ser titulares, mas que não devem entrar jogando, devem estar à disposição do banco de reservas, que é o Vitor Bueno e o Arboleda. Devem estar de volta no banco aí. Já de desfalques, o Reinaldo tem apresentado alguns sintomas de gripe, apesar de ter testado negativo para a Covid-19, está afastado do grupo e não deve participar dessa partida. O Daniel Alves, como a gente sabe, né, que é um dos maiores nomes aí do futebol brasileiro, é um grande desfalque, vai desfalcar o São Paulo por muito tempo. Ele fraturou o braço na partida contra o Atlético, então é um desfalque bastante importante aí que o São Paulo vai ter durante muito tempo. Bom, então, sendo assim, acho que a escalação provável do São Paulo para pegar o Galo no Mineirão deve ser Thiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa e Léo Pelé, Lisiero. No meio, Tietê, Gabriel Sara e Hernanes. No ataque, Paulinho Boia, Pablo e Luciano. Esse deve ser o time que entra em campo contra o Galo. Vamos ver se a gente consegue se recuperar no Brasileiro aí e frear essa grande sequência do São Paulo. Peruca FC, as melhores apostas sobre o que está na cabeça do São Paulo. Pessoal, vocês estão sentindo falta de alguém? Tá faltando alguém nesse vídeo ainda, não tá? Ela mesmo, Belmira. E ela tá aqui
para mandar um recadinho para vocês. Olá, pessoal! Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com um amiguinho, para todo mundo me conhecer. Belmira, a mascotinha do Linha de 3. E Belmira vai ser o meu reforço, né? Para acertar o peruca dessa semana. E espero eu conseguir gabaritar, não podendo, né? Gabaritar, acertar o maior número possível de jogadores. O Galo vai para cima do São Paulo com Rafael, Guga, Hever, Alonso, Arana, Jair, Johan, Alan Franco, Savarino, Keno e Sacha. Boa noite, meninas. Bora lá tentar acertar essa escalação, né? Principalmente depois de ter bebido uma, acho que vai ser, assim, moleza entender essa escalação do Carequinha, mas vamos lá. Acho que o Galo amanhã vai de Rafael no gol. Lateral direito, acho que vai manter o Mariano, que foi melhor do que o Guga, né, no geral. Acredito que na zaga iremos de Hever e Alonso. Lateral esquerda, acho que deve ser o Gui Arana mesmo. No meio ali, na volância, aliás, acredito que deve ser Jair. O Alan, apesar de ter recebido aqui cartão vermelho, eu acho que a gente precisa daquela cara de psicopata ali no meio ali. Acho que é a cara do Galo, acho que vai ser ele mesmo. Acho que vai Jair e Alan mesmo. Aí na frente ali o Alan Franco, que foi muito bem por sinal, acho que foi o melhor jogo dele. Aí a frente ali que é a incógnita, né? Mas vamos lá, eu acho que ele vai de Keno pela direita, Sacha e Marrone pela esquerda. Chute mesmo, né? Afinal, eu sou só torcedora. Fernando Diniz que lute, né? Pra descobrir isso aí. Mas é isso aí. Boa, meninas. Vamos aí para mais um peruca, mais uma chance de tentar tirar um pouquinho essa diferença para Carol e para Aline. Dessa vez eu vou com uma escalação acho que bem padrão, assim. Não acho que vai repetir o time, não acho que o Sampa repete, mas vou tentar colocar alguns jogadores que têm atuado bastante. Vamos ver se o Sampa dá uma ajuda aí. Eu vou de Rafael, Guga, Hever, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan, Jair, Alan Franco, Savarino, Sacha e Keno. Vamos ver se eu acerto aí, vamos ver se o Sampa vai confiar no Alan Franco para fazer esse papel mais à frente, como ele fez no último jogo. Continuamos a competição do Peruca FC na esperança do impossível. Gabaritar a escalação do São Paulo. E a cada dia que passa, eu fico pensando que o Careca deve ficar de olho na nossa escalação, olhando esses vídeos e pensar assim, não vou deixar ninguém gabaritar. Mas eu ainda tenho esperança de que ele não esteja vendo esse vídeo, por isso aí vai a minha escalação. Começo com Rafael, Guga, Hever e Alonso Arana. Jair, Alan Franco e Johan, Savarino, Keno e Sacha. E se você está curtindo o conteúdo do nosso canal, não esquece de deixar o joinha, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amiguinho.